Há muitos anos atrás, vivia no sul do Brasil, uma senhora chamada Eva, uma mulher exuberante de cabelos prateados e olhos cheios de histórias. Eva tinha passado a maior parte de sua vida cuidando dos filhos e da casa que agora a abrigava sozinha. Seus filhos, Joana e Pedro, moravam em uma cidade vizinha por questões de trabalho. Joana trabalhava em uma loja de roupas e acessórios, em que uma amiga de sua mãe era proprietária. Já Pedro era dono de uma barbearia no centro da cidade. Uma das coisas que Eva não sabia era que seus filhos, por mais que tenham sido criados e educados para se tornarem pessoas humildes e de bom caráter, levavam uma vida de luxo com o dinheiro que recebia da pensão de seu marido. Dinheiro no qual ela esperava ser usado em imprevistos e momentos de baixa renda. Joana era assalariada e recebia seu salário todo dia 5 do mês. Já Pedro dependia de si mesmo e do movimento de clientes em seu empreendimento. Certo dia Pedro notou que seu lucro retirado da barbearia não estavam cobrindo os custos para manter o funcionamento do seu estabelecimento. Sendo assim, Pedro ligou para Joana e disse que precisaria de um valor específico, mas não muito alto. Joana disse que precisaria olhar o saldo no banco, pois nos últimos 6 meses eles teriam gastado muito dinheiro com baladas e restaurantes caros. Quando Joana abriu o aplicativo do banco em seu celular, ela entrou em choque. Descobriu que haviam gasto quase todo o dinheiro reservado por sua mãe para ser usado em casos de emergência. Joana retornou a ligação para Pedro e explicou a situação pela qual eles estavam passando e o que iria vir pela frente. Totalmente desolado, Pedro se aprofundou em um mar de aflição ao saber que não conseguiria manter sua barbearia por muito tempo. Eva não imaginava que o pior estava por vir. Ela não teria a mínima noção de que todo o esforço em criar aquelas crianças teria sido em vão, e hoje ela também pagaria o preço da imprudência de seus filhos. Até que um dia, Eva escuta sua campainha. Quando abre a porta, se depara com Joana e Pedro. Com um lindo sorriso, Eva abraça forte seus filhos que há muito tempo não a visitavam. Mas logo percebe que a reação de Joana e Pedro não é recíproca e lhes pergunta: qual o motivo dessas carinhas tristes? Joana, sem coragem para explicar para sua mãe o que estava acontecendo, pediu para seu irmão dizer o que estava se passando naquele momento. Estamos sem dinheiro, mãe, disse Pedro. Eva, sem entender como uma quantia tão valiosa em dinheiro havia acabado, perguntou se o que eles estavam falando era verdade. Pedro a olhou friamente com os olhos cobertos de lágrimas e lhe disse que o dinheiro que haviam guardado não existia mais, e que por razões financeiras eles tinham a necessidade de vender sua casa, o único patrimônio que ainda poderia reverter a situação das suas dívidas. Eva, sem acreditar no que estava ouvindo, sentou-se no sofá e pediu um copo de água para Joana. Ela virou para Pedro e disse: onde eu vou morar? Eles ficam em silêncio, até que sua mãe os pergunta de novo: onde eu vou morar? Até que Ana responde: nós pensamos em te deixar morando no asilo. Assim que resolvermos nossa situação financeira, iremos buscar a senhora. Eva olha no fundo nos olhos de seus filhos e os pergunta como eles deixaram tantos anos de trabalho e comprometimento rolar por água abaixo. E agora teria que abrir mão da única lembrança que ela tinha dos tempos passados com seu marido. E assim foi feito. Sua casa, construída com tanto esforço e dedicação, foi vendida para um empresário que morava na região, e Joana a levou para o asilo da cidade. Eva era uma mulher de grande dignidade e graça. Ela não reclamava, mas a solidão do asilo pesava sobre ela. No entanto, um jovem chamado Lucas visitava o asilo semanalmente. Lucas era um voluntário que se disponibilizava para acompanhar e praticar atividades com idosos. Sua energia e entusiasmo enchiam o quarto de Eva com luz. Eles passavam horas conversando, rindo e compartilhando histórias de suas vidas. Um dia Eva perguntou a Lucas o que o motivava a fazer aquilo. Ele respirou fundo e disse: olha, desde que nasci meus pais me criaram com muito amor e dedicação. Sempre me mostraram o caminho para uma vida tranquila. Lembro de quando minha mãe me disse que, se eu quisesse chegar longe, era para ir acompanhado de paz e humildade, que dinheiro nenhum mudaria meu caráter. Mas respondendo sua pergunta, faço por amor ao próximo. Faço por amor aos mais velhos, pois são eles quem nos ensinam a caminhar certo na vida.
Eva rapidamente se debulhou em lágrimas, ao ver aquele jovem garoto com tanta sabedoria e maturidade. Ao contrário de seus filhos, que deixaram a estupidez e a arrogância arruinar suas vidas. O que ninguém sabia era que Eva guardava um segredo valioso, uma herança milionária em joias, que ela tinha escondido com sabedoria no quintal da sua antiga casa. Ela tinha adquirido essas joias ao longo de décadas, economizando discretamente e transformando pequenas economias em uma fortuna escondida. Eva sempre sonhou em passar essa riqueza para alguém que realmente a valorizasse e cuidasse de forma sábia. Conforme os dias se transformavam em semanas e meses, a amizade entre Eva e Lucas florescia. Ela a considerava uma avó adotiva, e ela o via como um neto querido. Um dia, após suas atividades diárias, Lucas a deixou em seu quarto, se despediu e foi até a recepção do asilo para voltar à sua casa. Naquela noite, Eva começou a sentir falta de ar e precisou ser levada às pressas ao hospital. Os médicos rapidamente descobriram o que estava acontecendo com Eva. Ela tinha sido infectada por um vírus que havia se disseminado naquela época. Eva precisou ser entubada e permanecer internada no hospital, até que houvesse uma melhora no seu quadro. Uma funcionária do asilo tentou contato com os filhos de Dona Eva para avisá-los do que estava acontecendo, mas sem sucesso. No dia seguinte, o hospital decidiu ligar para o asilo e solicitar um acompanhante para a senhora, já que ninguém da família teria se comprometido a acompanhá-la. Então Lucas, sem sombra de dúvidas, se prontificou em acompanhar Dona Eva no hospital. Passados 2 dias após o mal-estar de Dona Eva, ela decidiu revelar seu segredo que guardou com sabedoria há tantos anos a Lucas. Ela contou a ele sobre as joias escondidas, explicando como elas poderiam mudar sua vida, e em seguida contou a história por trás do motivo de estar morando em um asilo. Ela explicou detalhe por detalhe o porquê de não deixar a herança da vida dela para os próprios filhos. Lucas ficou emocionado e surpreso. Logo disse que não podia aceitar aquele presente. Ele disse que nunca tinha esperado tal generosidade de Eva e tudo que eles haviam passado juntos nunca foi esperando algo em troca. Eva então lhe disse que não saberia se sairia daquele hospital viva, e que ela estava determinada a usar a sua fortuna para mudar a vida de outras pessoas. Use essa herança para continuar a espalhar amor aos mais velhos e fazê-los mais felizes nessa fase final da vida, como você me fez, disse Eva. Lucas então a perguntou como ele conseguiria desenterrar aquela fortuna em joias, pois a casa já não era mais sua propriedade. Eva então lhe disse: não falo de minha casa vendida pelos meus filhos, e sim da casa onde morei quando jovem, onde mora minha irmã mais nova. Você só precisará explicar a ela tudo o que lhe falei, ela saberá que é verdade, e deixará você retirar a herança nesse local secreto. Então Lucas rapidamente se dirigiu ao local para desenterrar a herança de Eva. Ele pensava que podia vender aquelas joias e usar o dinheiro para pagar uma possível operação, antes que Eva tivesse uma piora em seu quadro. Chegando na antiga casa dita por Eva, Lucas se deparou com a irmã mais nova da senhora e lhe contou o que estava se passando. Desolada, sem poder imaginar como a vida de sua irmã tinha se tornado um pesadelo, ela decidiu deixar Lucas desenterrar a herança. Rapidamente Lucas pegou uma pá e começou a escavar no local onde Eva havia guardado sua fortuna em joias. Após horas de muito esforço, eles encontram uma grande caixa escura, envolta com grandes correntes. Eles então retiram a caixa e decidem abri-la ali mesmo. Ao abrirem aquela caixa, Lucas e a irmã de Eva ficaram boquiabertos com o brilho deslumbrante das joias que encontraram dentro dela. O valor daquela herança era inestimável. Ele agradeceu profundamente à irmã de Eva por permitir que ele encontrasse a herança, e com as joias cuidadosamente guardadas, voltou correndo para o hospital. Ao chegar no hospital, Lucas foi correndo até o quarto de Eva para avisá-la de que sua herança havia sido resgatada. Mas ao entrar, ele se deparou com uma cena que partiria seu coração. Dona Eva estava sem vida, acompanhada de seus filhos Joana e Pedro. Sem acreditar no que passava diante de seus olhos, ele perguntou à enfermeira como o quadro de Eva teve uma piora tão de repente. A enfermeira então lhe disse
que ao sair do quarto de Eva no dia anterior, ela teve complicações nas vias respiratórias e precisou ser operada com urgência. Já na mesa de cirurgia, Dona Eva não resistiu e veio a óbito ali mesmo. Lucas então abraçou os filhos de Eva e ofereceu ajuda para cobrir os custos do enterro. Ele optou por não contar o segredo que sua mãe havia guardado, já que seus filhos não tiveram empatia e deixaram a própria mãe, que os cuidara com tanto amor e dedicação, em um asilo. Ao sair do hospital, Lucas se dirigiu rapidamente para sua casa. Aliás, sua esposa não poderia imaginar como a vida deles mudaria naquele instante. Ao chegar em casa, Lucas contou à sua esposa toda a história que havia se passado enquanto cuidava e acompanhava Eva. Com tom de empolgação, ele disse que a herança que Eva havia o presenteado agora poderia mudar a realidade de vida deles e estabelecer uma fundação de caridade que ofereceria assistência médica, apoio emocional e oportunidades para idosos em situação de vulnerabilidade. Ele então pegou aquela caixa e seguiu até uma joalheria renomada da cidade. Sua esposa, ainda em choque, apenas acompanhou o rapaz, sem entender como isso pôde acontecer em suas vidas tão repentinamente. Chegando na joalheria, Lucas e sua esposa tiveram a resposta que tanto esperavam. Aquelas joias valiam uma fortuna. Eram colares, brincos, anéis e pulseiras feitos com diamantes e rubis de tirar o fôlego. Ele estava determinado a cumprir sua promessa de usar a fortuna para ajudar os mais velhos. Juntos, eles estabeleceram uma fundação de caridade que oferecia assistência médica, apoio emocional e oportunidades para idosos em situação de vulnerabilidade. Sua esposa testemunhou como o amor e a generosidade poderiam transformar não apenas suas próprias vidas, mas também a vida de centenas de pessoas. Os filhos de Eva, após perceberem a grandeza do que haviam feito, e de que sua mãe optou por deixar sua herança milionária para um estranho do que para os próprios filhos, se arrependeram amargamente de suas atitudes e escolhas equivocadas. A história de Eva se tornou uma inspiração na cidade, lembrando a todos que a verdadeira riqueza reside no amor e na compaixão pelos outros. Eva, a mulher que foi deixada no asilo por seus filhos, deixou um legado de bondade que, através de Lucas, continuou a brilhar por gerações, e assim, seu último desejo de ajudar essas pessoas tão vulneráveis na fase final de suas vidas, rodeada de amor e gratidão, havia se concretizado. Eva descansou em paz, sabendo que sua jornada na Terra teria valido a pena. E se você quer continuar a ver e receber nossas histórias, basta se inscrever no canal e ativar as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.